refletir um pouco a respeito da masculinidade tóxica, deste universo que hoje está sendo chamado de machosfera, os red pills, aqueles que tomaram a pílula vermelha da alegoria metafórica do Matrix para saírem do contexto. Mas, na realidade, parece que eles estão saindo do contexto progressista, evolutivo, indo para uma visão retrógrada, machista, javista de Javé, antes de Cristo. Na realidade, esta questão da masculinidade tóxica, do machismo, da misoginia, é uma questão muito estrutural e arraigada no âmago de todo ser humano. Eu fui absolutamente criado e adestrado dentro de uma condição absolutamente machista. Meu avô, minha avó, meu nono, minha nona, meu pai, minha mãe e todos os meus amigos. Era uma coisa não só machista, misógina em alguns aspectos e também homofóbica. Era um adestramento. Nós tivemos que lidar com esta realidade e poucos conseguiram, de fato, se desvencilhar. Eu, muitas vezes, até duvido se de conseguir efetivamente me desvencilhar. Às vezes, conversando com a minha companheira de 43 anos casados, sei lá, quase 50 anos juntos, eu costumo dizer, você está entendendo? E ela diz para mim, isso é bullying. Você acha que eu não tenho capacidade de te entender ou de compreender você? É interessante isso me choca, né? Porque conscientemente não é a minha intenção, mas será que quando eu digo, vocês estão me entendendo? Eu não estou sendo, de alguma forma, né, arrogante, mostrando... Eu sei que é difícil me acompanhar, eu sei que é difícil compreender a complexidade da minha cabeça, a profundidade, a genialidade, porém, se esforcem para me compreender. Infelizmente, nós somos assim. Na realidade, competição, discriminação, hierarquia fazem parte da nossa estrutura. Estamos em movimento progressista de mudança. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso, mas hoje nós temos uma quantidade gigante de indivíduos, homens e mulheres, que retroalimentam esse machismo estrutural especificamente. Eu, há 15 anos atrás, no meu trabalho de doutorado, né, eu lidei com um dos autores chamado Gilles Lipovetsky, onde ele fala da terceira mulher, e eu deixei claro que a moda é uma estrutura machista que é usada para transformar a mulher em objeto de uso, abuso e consumo. E a gente vê as mulheres, muitas delas se deformando, literalmente, para poder ficar de acordo com quem? Com os desejos da moda. Mas quem é que manda na moda? É esse mercado machista que está por trás. E que tolera, por exemplo, o esquerdomacho. Que tolera, por exemplo, a machosfera, a misoginia e essas falas e esses padrões. Padrões esses que estão muito disseminados. Por exemplo, no mundo religioso, é claro que tem toda uma desigualdade hierárquica onde a mulher raramente tem as mesmas condições de ascensão e de expressão do que o homem, né? Por que isso? Porque vivemos dentro dessa estrutura machista. No Brasil, por exemplo, né? Das estruturas militares e de funções públicas de alto nível, até hoje nós temos história de filhas que recebem pensão dos seus pais porque elas não são oficialmente casadas. Por exemplo, pega o caso da Regina Duarte, né? Uma mulher que agora se mostrou completamente
de extrema-direita, bolsonarista, né? Ela passou por 5 casamentos públicos, tem filhos, tem uma profissão, foi bem-sucedida. E até hoje ela recebe 6 mil, 7 mil reais da pensão do papai militar. É um direito que ela tem, é direito, é lei. Mas por que essa lei foi surgida? Porque, na cabeça machista, uma mulher sem um macho para protegê-la, para dar provimento, para cuidar dela, ela é insuficiente. Então, ela está apoiando e retroalimentando essa ideia. E como ela, tem uma infinidade, inclusive, de outras atrizes. E provavelmente todas elas apoiando esses movimentos de direita machista. Quando a gente vai para a religião, é só procurar no YouTube. Edir Macedo proíbe as filhas fazerem faculdade. Por quê? Porque ele disse que as mulheres filhas não podem ter mais instrução e conhecimento do que o homem. Só depois de casadas, se os maridos assim permitirem, não se sentirem inferiorizados, porque tem que manter aqui um macho, o homem é a cabeça do casal, é que elas poderiam fazer a faculdade. E elas duas estão lá, junto com os maridos, os genros dele, apoiando, mostrando que é isso mesmo. Um casamento, para ser bem sucedido, tem que ter clara divisão de papéis. O homem é o macho, é o pivô, é o provedor, e a mulher é aquela que está rendida e absolutamente submissa. Esses dias eu recebi um vídeo de uma mulher dizendo que pedir para o homem fazer atividades domésticas, como lavar, passar, varrer, diminui a testosterona e rebaixa esse homem numa condição de inferior. Ele jamais vai ser um homem bem-sucedido, né? Porque para ser bem-sucedido ele tem que ser fálico, né? E andar armado. Então, a maior parte desses machistas são ligados à arma, são ligados à força física, são ligados, ou então, quando a gente fala do esquerdo macho, aí há um conhecimento intelectual, vem com um discurso de esquerda, vanguardista, porém, o que ele quer é pegar todas as menininhas. Mas a gente vê isso claro, né? Nas eleições de 5 anos, 6 anos atrás do Trump, tem uma fala dele clara, foi revelada para toda a imprensa, para o mundo inteiro, que ele não tinha o menor problema de tocar na genitália das meninas e que elas não faziam nada, porque ele era um homem muito rico, muito importante, muito famoso, elas até agradeciam. E ele falando isso, né, como se vangloriando como o macho, né, e isso vazou. E não deu em nada, e muitas mulheres ainda botaram camisetas dizendo Trump tem que my pussy, ou seja, toque na minha genitália que está tudo certo. Ou seja, então a gente ainda está muito arraigado nesse sistema. Agora, quem é esse indivíduo que levanta a bandeira de ser um machista, de que mulher tem que ter lá o seu, né, valor sexual de mercado e que ela vai deteriorando dependendo da idade, dependendo se tem filho, dependendo de um monte de coisa? Geralmente é um indivíduo absolutamente inseguro, infeliz, fraco, né? Que tenta se afirmar no feminino, porque no fundo ele não sabe lidar com o feminino interno dele, como diz Jung, ele não se aproxima da ânima. E um homem desconectado da ânima, ele está desconectado da alma, ele está desconectado de si mesmo, ele não consegue transcender. Agora, óbvio que este momento está emergindo, né, com essas coisas todas, por conta da época, inclusive astrológica que nós estamos vivendo. Quando surge Jesus Cristo, 2000 anos atrás, ele vem para anunciar a revolução de Peixes. Ele traz toda uma revolução onde aquela visão mais arraigada, machista, territorialista, iria ficar em segundo plano. E ele vem não só anunciar a era de Peixes, como ele vem nos informar do advento da era de Aquários, que em tese começa em 1800 e vai até 4000. Então a gente está muito no início
desta revolução aquariana, do ponto de vista, né, do mês astrológico cósmico, e esta era de Aquários é a era da alteridade, é a era de você terminar com a iniquidade, ou seja, deixar as relações equânimes, independente de raça, gênero, cor, religião, orientação ou, né, tendências sexuais e assim por diante. Porém, o que nós temos é a reação diante de uma revolução, ou seja, para a gente sair do Matrix, né, patriarcal, a gente tem que se entregar para o novo, tem que olhar para dentro e reconhecer o quanto que, consciente ou inconscientemente, mesmo nas piadinhas, a gente retroalimenta esse padrão machista. Eu lembro claramente de uma moça atuante, feminista, né, que trabalhava com roda de mulheres e trabalhava com um monte de coisa, né, ligada ao empowerment. Também é outra coisa que eu questiono, né, poder e amor são contraditórios, a gente tem que abrir mão do poder, homens e mulheres, e se entregar para a potência do amor, que é diferente. Mas aí ela engravidou e quando viu que era um menino pelo ultrassom, disse, olha, é um garoto, e olha, tem um pintão enorme, né? Aí eu parei, né, e brinquei, estava num grupo falando, e você falaria se fosse uma menina que tem uma perereca enorme? E ela começou a ficar desconfortável e disse, você vê, por mais que a gente lute contra, lá no fundo a gente repete padrão, porque repete, é assim que funciona. Repete padrão de manutenção dessa história. O que nós temos que fazer? Não tolerar, denunciar, deixar claro que todo homem tem que entrar em contato com este feminino interno para poder se sensibilizar, para poder estabelecer uma relação saudável, amorosa e equânime com o feminino externo. E, reciprocamente, a mulher também tem que entrar com na relação com esse masculino interno para poder não entrar no jogo de se submeter e de achar que o homem de valor, o homem que atrai, é aquele que tem pegada, é o esquerdomacho, ou é o machista declarado, né? Aquele que diz que quando tem uma filha mulher fraquejou, né? Ou ele colocou, ele virou fornecedor, né? Olha as conversas, né? Mas é assim que tem, né, dentro da nossa cultura, a fala toda. E a gente ainda vive num mundo absolutamente machista, né? Você pega aí as culturas islâmicas, você pega vários outros tipos de culturas, ainda predomina um patriarcado exageradamente exacerbado. Então a gente tem que lutar contra isso e entender que essas pessoas que fazem uma apologia a esse movimento, né, da machosfera, do red pills, e assim por diante, são indivíduos infelizes lá no fundo, inseguros, fracos, extremamente fracos. E é por isso que eles precisam de código de condutas, eles precisam do manual do macho, porque esta é uma condição masculina, que é a ferida do masculino. O homem, por mais que ele tenha um pai presente, esse pai raramente consegue ser presente do ponto de vista anímico e espiritual. Neste quesito, esse pai é ausente. Ou seja, todo filho é filho de um pai ausente no mundo anímico e espiritual. Ele não sabe, de fato, estabelecer uma relação de intimidade com o próprio masculino. Então ele não consegue nem estabelecer uma relação homoafetiva porque ele acha que isso está transformando ele num homossexual. E se for, qual o problema? Qual é a diferença, né, no íntimo do indivíduo ele ter uma atração pelo sexo oposto ou pelo mesmo sexo? Não deveria ter diferença nenhuma. A questão é a integridade do ser, né? Tem muito mais promíscuo heterossexual do que homossexual, mas por que se projeta a promiscuidade na homossexualidade, né? Como fica muito claro no filme Milk,
né? Ou no filme Beleza Americana, como é difícil lidar com essa questão. É óbvio que é difícil, né? Porque essa ferida masculina que tem que ser curada, essa possibilidade do homem se abrir para essa mulher interna, para poder amar. Amar é uma conquista evolutiva da consciência humana. Como diz o Jung, o amor custou caro e a gente não pode transformá-lo em barato. Espero ter ajudado a gente a refletir um pouco sobre esse tema e vamos adiante tentar transformar esse desejo de poder em vontade de amar. Até uma próxima.